Olá, sou Márcia Tiburi, esse é o nosso canal de Filosofia em Comum e vamos entrar no nosso abecedário político. Hoje eu vou falar de dois termos, democracia e demagogia. Acho que essas duas palavras estão associadas historicamente e são bem relevantes para uma reflexão no nosso momento atual, político, mundial e, sobretudo, brasileiro. E o que é democracia? Democracia é uma palavra que vem da Grécia Antiga, ela era usada para designar um regime de governo baseado no povo. Então, a etimologia da palavra já nos ajuda porque kratos significa poder, demos significa povo, então democracia seria o governo do povo. Por oposição à aristocracia, que seria o governo, o poder na mão de uma classe, de uma casta de nobres, uma casta de reis, uma casta de gente que não seria simplesmente o povo. Pois bem, os gregos inventaram a democracia como uma maneira de governar a polis, a cidade-estado, e a democracia significava para eles a participação dos homens livres nos processos de decisão. Então, os homens participavam da democracia, homens acima de 20 anos, homens que não fossem estrangeiros e homens que não fossem escravos e, evidentemente, mulheres não participavam desse processo. Então, a democracia ela já começa circunscrita a um contexto patriarcal e configura também, embora se fale do povo, se fala desse povo conforme uma classe, a classe de homens livres, de homens proprietários de terras, de homens que não são escravos. Bom, é uma democracia muito limitada, mas a democracia nasce lá, dessa maneira, lá na Grécia Antiga, dessa maneira, e ela avança, e já naquela época ela avança na história, mas já naquela época, Aristóteles, por exemplo, falava da democracia que era uma forma de governo muito precária, mas ainda assim era a melhor forma de governo possível, considerando as condições, as circunstâncias em que viviam os seres humanos. Então era a melhor maneira de fazer com que a sociedade pudesse ser administrável e ser uma sociedade na qual os seres humanos, enfim, pudessem viver de uma maneira minimamente organizada, segundo, claro, os parâmetros daquela época. Além de tudo, a sociedade grega é uma sociedade de homens que vão para a guerra e a democracia também tinha a ver com a forma de exercício da liberdade desses indivíduos que, tendo propriedades, não sendo escravos, podem ir para a guerra defender os valores da sua cidade, contra os estrangeiros, contra os saques, contra os abusos, mas também com o objetivo, muitas vezes, de dominar o povo estrangeiro, de dominar um inimigo, de fazer mais escravos e de se apropriar dos bens e dos valores dos outros povos. Então, temos que pensar o surgimento da democracia como uma forma de governo capaz de sustentar uma sociedade que não queria entrar em guerra, que entrava em guerra com os estrangeiros, mas que não queria entrar em guerra dentro do seu próprio território, que por isso também precisava acomodar todos esses indivíduos, todos os interesses desses indivíduos dentro do seu contexto e, portanto, precisava distribuir de alguma maneira o poder dentro da cidade. E aí a gente pode lembrar também do conceito de cidadania, sobre o qual vou falar em outra hora, mas que esse conceito de cidadania também está implicado aí, porque a cidadania era a condição, ou seja, cidadania no sentido de ser político, de ser um homem participando da polis, um homem livre participando da polis, podendo, portanto, fazer parte das escolhas, sendo inserido, introduzido, incluído nas escolhas coletivas concernentes ao funcionamento da cidade-estado, que é a polis. O fato de ser de origem governo do povo não nos livra da possibilidade de cometermos engano, porque o que mais acontece, o que é mais comum hoje, é você ver o povo se orientar por figuras de destaque que nem mesmo ele, digamos, que estão tão distantes assim
do próprio povo, né? Ou seja, figuras que a própria, hoje em dia, colocando também nos dias atuais, né, com as ferramentas atuais, né, que a própria mídia escolheu como destaque, né? Então, digamos, se a mídia escolheu tal artista, considera tal artista, se candidatar, aí que está. Quando saber que realmente aquilo é escolhido do povo? É difícil hoje em dia dizer que algo foi escolhido pelo povo, sabe? Ele pode ter sido escolhido pela descoberta através do seu talento, por exemplo, assim, jogadores, seja do que fosse, atletas e tal, que por meio do desempenho assim, acabaram ficando populares e tal. E esses sujeitos assim se encantarem ou por juízo verdadeiro ou por desejo de poder, ou desejo de mais fama, ou desejo até de dinheiro, sabe? Se encantarem pela política, mesmo sem entender o mínimo do básico do que é estar ali, o que aquilo representa e tal, incapazes de passar por qualquer sabatina a respeito do tema, sabe? Agora, falar em política clássica, aí sei lá, é difícil mencionar se algum político passou até hoje, talvez o Fernando Henrique, entendesse mais de política clássica, sabe? Agora, todo o resto está aí com fama, de certa forma, através do povo, conquistou fama, de certa forma, conquistaram através do povo, mas fama arranjada pela mídia, e de áreas também que nada tem com a política, sabe? Então, assim, o erro também do brasileiro é achar que, sei lá, se ele se destaca em determinada área por forma própria, por forma montada, o que seja, dá a ele o fato de serem populares não significa aí, então, a representação, a capacidade de representar o povo, sabe? O fato de ter saído do povo e conseguido aí se lançar, seja de forma honesta, justa ou injusta, não dá a esse sujeito a capacidade de entender sobre política, sabe? E de poder se considerar aí, digamos, um representante ou porta-voz do povo, né? O máximo que vai acontecer aí é você, às vezes até por proximidade, né? Às vezes é um atleta, um político que você conhece, né? Que faz parte do seu dia a dia, né? Seja até mesmo artista de rua, etc. Hoje em dia tem tantos exemplos aí, sabe? De pessoas que, até mesmo dentro da própria internet, sabe? E pessoas que se destacam de uma hora para outra, aí, sabe? Então, e aproveita essa popularidade, né? Que faz parte da democracia, né? No sentido de ter essa abertura, né? Digamos, a democracia em si seria essa abertura de comércio, né? Onde antigamente só existia um monopólio ou um comércio restrito a isso, e aí você faz essa abertura, essa expansão, essa possibilidade, esse mundo de possibilidade. Agora, esse mundo de possibilidade pode ajudar a eleger pessoas que nada têm com a democracia, que nada sabem a respeito de democracia, que nada sabem a respeito de política, que não entendem de nada, sabe? Que entendem daquilo que sabem fazer por mérito ou escolha da mídia, de forma justa ou injusta, ou que não sabe fazer, ou simplesmente pelo carisma, assim, sabe? Então, o carisma hoje em dia é a garantia da pessoa se eleger. O que está acontecendo é isso, sabe? É uma aberração, assim. Então, se elege em qualquer coisa. Um exemplo, dizer aí, mais próximo aí, sem queria citar nomes aqui, mas, por exemplo, você pegar o Tiririca e tal, o cara é um famoso da arte, assim, sabe? Ele é um representante da arte, mas ele não entende de política, ele não tem ali aquele negócio, para tudo tem um ensino, né? Ele precisa de um cara que entenda para comandar um ônibus, ou seja lá o que for, precisa de certo conhecimento, assim, pelo menos técnico e tal, e aprofundado sobre aquele, um aviador, aí, sabe? Um comandante de navio, e o Platão, e aí citando um filósofo aí, o Platão, ele tem essa passagem na República aí, que ele fala: como é que eu vou colocar o controle do navio na mão de uma pessoa que não sabe, que não entende navegação? É democrático botar, é democrático, se todos escolherem ou se aceitarem, aí é democrático colocar, mas aí e as consequências desse ato, assim, então
aquela parábola também das moscas, né? Tem várias moscas ali em cima da merda, da hosta, do cocô, do estrume, do esterco. Mas isso não significa, pelo fato de estarem ali, a quantidade, a massa, não significa que elas tenham razão, sabe? É algo proveito bom, algo de bom, elas estão consumindo ali, sabe? Então, não é pelo fato do povo eleger, vamos dizer assim, né? Com sabedoria, o sangue, que legitima essa questão. Então, para Platão, a democracia era sempre algo preocupante, assim, sabe? Esse é o governo dos ignorantes, assim, sabe? Eleito por ignorantes e governado por um ignorante, sabe? Então, mas é engraçado que ela não fala que nas categorias lá de Platão, das almas que Platão monta lá assim, que a alma, digamos, voltada ao exercício militar, ela ainda é mais considerável, assim, sabe, do que a alma comum, que seria a do modo de vida, mas é bem por aí.